a dizer que é uma alegria. É uma alegria para mim e para o Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa participar deste webinar. Mais do que uma oportunidade institucional, é uma oportunidade acadêmica de especial relevo, porque eu acho que nós temos muito a ganhar com essa parceria com a África e mais do que dar é realmente receber, uma vez de que compreendo o foco das nossas ações em termos de investigação e descentralização de mais-valias para países em vias de desenvolvimento. Professor Benhaja, peço desculpas pelo meu atraso e espero realmente que a internet não volte a cair. Benhaja a todos, obrigada e um bom webinar para todos. Obrigada. Eu passava agora a palavra ao professor Helder. Por favor, Helder. Sim. Muito obrigado, professora Mônica, por aceitar o convite da escola, formulado pelo nosso diretor da escola, o professor Lourenço, que também está aqui presente. E agradeço também a participação de todos os convidados, estudantes, professores que nos acompanham aqui. Acredito que, na medida que o nosso evento vai decorrendo, mais pessoas vão entrando. E, professora Mônica, nós não temos um protocolo, apenas agradecer e podemos dar início ao nosso webinar. A estrutura pode ser depois da dissertação, da apresentação da professora Mônica, caso queira usar a tela, é permitido. Depois vamos interromper e teremos um momento para apresentação de questões por parte dos participantes e vamos retornar com a professora Mônica para poder acomodar essas inquietações ou dúvidas ou observações que os presentes, acredito, poderão querer ter mais esclarecimentos. E obrigado. Não sei se o professor Lourenço pretende tecer algo antes de a professora Mônica iniciar. Obrigado. Olha, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Helder. O Helder é que está à frente desta organização da escola. O Helder é que é o administrador. Ele aceitou imediatamente quando eu lhe fiz a proposta. Para mim é uma honra, mais uma vez. Por outro lado, queria também chamar a atenção ao Helder que a sua sala não tem nada que diga que é CBS. Eu não sei se está em casa, se está na CBS. Não tem nenhum. Isso a mim faz muita falta, ter CBS, sobretudo para um administrador como o Helder. Professora Mônica, eu aprendi com a minha mãe que os últimos são os primeiros. Não tenho como agradecer desde o primeiro minuto a sua disponibilidade. Umas vezes fui insistindo, porque a professora Mônica Freitas não tem vagar ou não tem disponibilidade na sua agenda. Fui-lhe dando a conhecer a escola, pouco a pouco. Fui-lhe dizendo que a escola, embora de executivos, é extensiva às classes sociais. E ela aí aceitou imediatamente quando eu falei que era para as classes sociais mais desfavorecidas e prontificou-se e escolheu o tema, de facto, que tem a ver com responsabilidade social. Então, nós estamos prontos para aprender, para ouvir e queremos deixar um apelo à professora Mônica e guarde definitivamente no seu coração que nós não aceitamos palestrantes avulsos. A professora Mônica vai ter que se oferecer a fazer. Caiu a internet. Não, conseguimos ouvir, professor. Consegue, né? Então, estava a dizer que a professora Mônica vai ter que nos apresentar um calendário dos próximos webinars. E pronto, podemos avançar então com a professora Mônica. Obrigado. Obrigado, nós. Bem-aja, professor, por essa introdução. Obrigada também ao professor Helder.
É extensível também os meus agradecimentos por todo o trabalho e empenho que teve na organização deste webinar. Penso que não vou vos ensinar nada novo, mesmo porque, pronto, eu penso que tudo isso boa parte do que eu vou vos dizer já conhecem. Eu proponho apenas que nós trilhemos juntos um caminho de discussão e de interação. Se eu falar alguma coisa que não percebam, digam, Mônica, não percebi, ou se quiserem que eu fale de uma forma mais clara e mais devagar, também podem pedi-lo. Interrompam-me sempre que acharem necessário. Então, o que eu penso em termos da agenda de trabalho? Vamos, então, tentar perceber como que a responsabilidade social ela desenvolveu-se não só enquanto um conceito, mas enquanto uma proposta de normatização das práticas, ou seja, e depois que impactos isso tem no desenvolvimento dos países, ou seja, das nações. Isso porque a partir do momento que nós temos um país promissor como Moçambique, mas que ainda continua a liderar, ou que ainda continua na cauda dos países em desenvolvimento, quando se tem como base indicadores em termos de acesso à água potável, índice de distribuição de riqueza, índice de fome, crianças e jovens fora do ensino regular. Então, a partir do momento que nós temos esses indicadores, a responsabilidade social, então, surge enquanto uma agenda para a padronização dos comportamentos e das escolhas dos gestores, sejam eles do setor lucrativo ou não lucrativo. Vou passar a vos apresentar, então, os meus slides, embora sejam em grande número. Pronto, eu tenciono não ser demasiado maçadora convosco e falar apenas o que é essencial. Então, pronto. A responsabilidade social, como todos vós deveis já saber, surgiu, ela hoje é tida como uma agenda política, mas ela começou enquanto uma proposta, uma exigência dos movimentos sociais, a partir da década de 50, sobretudo nos Estados Unidos, onde as populações passaram a ver na manifestação pública uma forma, uma ferramenta de luta e de conquista de direitos sociais. Ou seja, a população foi às ruas no sentido de exigir das empresas uma atitude mais proativa em termos de solucionamento dos problemas sociais. Ao contrário do que previa Adam Smith, o mercado por si só não iria regular a desigualdade ou a distribuição justa da riqueza. O que se viu é que os donos do capital estavam cada vez mais ricos e a população cada vez mais pobre. Então, a população foi à rua, principalmente os trabalhadores, no sentido de exigir das empresas uma proatividade em termos desse solucionamento dos problemas sociais. Mas o que era de se antever, até a década de 60, pouco ou nada aconteceu, ou seja, foram incipientes as alterações ocorridas no âmbito da legislação laboral, continuava a haver desigualdade social, o ambiente estava cada vez mais deixado de lado em termos das opções estratégicas das empresas, então os movimentos sociais voltaram à carga no sentido de dizer, meus queridos, se vocês não serem mais proativos, nós vamos nos tornar também mais relutantes em termos de consumo, em termos de adesão às vossas práticas, e em termos de darmos a legitimidade que vocês precisam para poder operar. E as empresas, então, começaram a apostar na filantropia. A filantropia como uma distribuição de riqueza, como uma distribuição de bens e serviços, de uma forma desarraigada da estratégia da empresa, ela começou, então, enquanto uma primeira estratégia da empresa, no sentido de calar os ânimos e apaziguar os ânimos com os movimentos sociais. Só que a filantropia também demonstrou ser incipiente, a partir do momento em que se identificou de que ela era pontual, eram do tipo intermitente e desarraigado do sistema, do próprio sistema de funcionamento das empresas. Então, tendo em conta que a demanda social ainda era superior às dádivas das empresas, os movimentos sociais continuaram, persistiram, no sentido de, por um lado, exigir que as empresas, a partir dos anos 80,
integrassem a responsabilidade social no core business da empresa, ou seja, a responsabilidade social passaria a pressupor a adesão a códigos de ética, de conduta ética, a uma maior racionalidade, uma racionalidade mais justa em termos da divisão da lucratividade da empresa, e a partir dos 2000, dos anos 2000, principalmente o grupo constituído por trabalhadores, viam no sentido, então, de exigir não só um comportamento mais proativo em termos da integração das demandas dos trabalhadores dentro da lógica empresarial, mas também das diversas partes interessadas. Então, pode-se dizer que, a partir dos anos 2000, houve, então, um fortalecimento da lógica de trabalho em redes dentro do modelo de gestão das organizações. Importa dizer que, a partir dos anos 2000, essa lógica passou a ser clarividente, já passou a reforçar a diluição da barreira entre o setor lucrativo e não lucrativo. A partir dos anos 2010, nós vimos cada vez mais instituições não lucrativas, como, por exemplo, a União Europeia, embora tenha o seu livro verde para a responsabilidade social anterior a essa data, no início de 2002, mas a União Europeia, a partir de 2011, consagrou a responsabilidade social enquanto uma agenda política de desenvolvimento social da Europa, passando também a assumir um papel mais ativo em termos do acompanhamento da implementação da agenda nos diversos Estados-membros, como também na definição de indicadores da implementação dessa mesma agenda nos diferentes países. Então, como nós vimos, a responsabilidade social foi um movimento bottom-up, surgiu dentro das comunidades, dentro das sociedades, para então, posteriormente, tornar-se numa agenda política. O que, a meu ver, em termos pessoais, surgiu de uma conformação entre uma demanda social, mas também uma vontade, um envolvimento do setor estratégico das empresas e também dos líderes de muitos países que estiveram à frente e que culminou na organização, por exemplo, da Cimeira do Rio, em 1992. Então, foi um movimento bottom-up, mas que conseguiu, a dada altura, reunir, então, consensos em torno dessa ação, junto do setor empresarial e do setor político. Eu agora... ok. A responsabilidade social, de uma forma muito, muito simples, ela nada mais é do que tudo aquilo que as empresas desenvolvem numa base voluntária, de forma a contribuir, por um lado, para a minimização das desigualdades sociais, por outro lado, para a solidificação de uma economia mais justa e transparente e por um ambiente mais limpo. Isso é uma definição muito simples que vocês já deverão ter se deparado com o livro verde da União Europeia, seja na literatura especializada como Filipe Almeida 2010, ou nas orientações para o desenvolvimento sustentável do Instituto Ethos, na agenda do Global Compact das Nações Unidas, de 2002. Então, esse é o conceito base. Obviamente que... Por que eu pergunto-vos, mas por que, Mônica, tem que ser uma base voluntária? Tendo em conta que a responsabilidade social ainda não... Ou seja, não é obrigatória, não existe um código de orientação ética das empresas, ou seja, no caso de uma empresa faltar com algum compromisso fiscal ou moral, essa ação não constitui alvo de um processo crime, muito menos de um sancionatório, ela ainda insiste numa base voluntária. Obviamente que o nível de voluntarismo ele varia de países para países, ou seja, enquanto na Inglaterra a responsabilidade social enquanto política pública de desenvolvimento social está solidificado dentro do Ministério da Responsabilidade Social, há uma secretaria, departamentos e pessoal público alocado neste setor. Em Portugal, por exemplo, nós não temos uma agenda para a responsabilidade social das empresas. O que nós temos é uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, que foi definida em 2015, mas cujo estudo que desenvolvi na área da responsabilidade social do setor hospitalar entre 2011 e 2015
ou seja, era totalmente desconhecido dos gestores hospitalares. Conclusão, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável e, consequentemente, o Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável proposto pelas instituições portuguesas tiveram pouco impacto ou nenhum impacto na orientação das práticas neste campo. Ou seja, em Portugal, documentos como o da Organização das Nações Unidas, como New Development Goals 2030, ou, enfim, e anterior a isso, o Global Compact tinha mais impacto sobre a escolha das empresas, incluindo o setor da saúde, do que um documento nacional que não se tem pouco conhecimento e definido, sobretudo sob a alçada do Ministério do Ambiente português. Então, nós vimos que a responsabilidade social é tudo aquilo que a empresa desenvolve de uma forma voluntária, com vista a atuar no campo da justiça social, economia e ambiente. Mas aí vocês perguntam, mas são só essas 3 áreas? Não. No caso do setor da saúde, ainda foram incorporados a área da saúde preventiva, ou seja, é tudo aquilo que um hospital desenvolve de âmbito voluntário, no sentido de tornar a sociedade mais saudável, ou seja, quanto menos pessoas precisarem dos cuidados hospitalares, mais, ou pode-se dizer, mais proativo esse hospital dentro daquela cercania geográfica foi em termos da atuação da prevenção de doenças. O que é antagônico, ou seja, um hospital que não quer doentes, então por isso envolve nas campanhas preventivas. Eu vou vos deixar este link, porque, enfim, poderão, em poucos minutos, tomar conhecimento do que é a responsabilidade social e quais são os seus eixos estruturantes. Voltando, então, o início vem para o fim, a quem cabe desenvolver a responsabilidade social? Como nós vimos, foi um movimento que começou de baixo para cima, surgiu no seio da comunidade e atingiu o patamar das políticas públicas. A quem cabe desenvolver, do ponto de vista ético, é bastante interessante, porque, por um lado, a responsabilidade social ela acarretou a transferência de preocupações ao nível da cidadania de âmbito individual para o âmbito institucional, ou seja, espera-se que as empresas atuem como um bom cidadão, mas se eu vou exigir das empresas a atuação conforme um bom cidadão, eu estou a transferir um conjunto de preocupações do tipo moral para as empresas. O que é de se perguntar, mas a empresa não é uma instituição jurídica do tipo abstrata? Só que vários autores vêm desenvolver, sobretudo da teoria moral, vêm dizer que não, que essa transferência é compreensível na medida que as organizações são compostas por seres humanos que levam para dentro do processo decisório preocupações das suas comunidades, das suas cidades. Logo, a empresa precisa arcar com as decisões morais, os impactos morais das decisões que tomam. A exemplo disso, nós vimos, por exemplo, em Portugal, nos últimos, talvez, 3, 4 anos, as equipas de futebol passaram a ser responsabilizadas por comportamentos desordeiros das suas bancadas. Então, ou seja, houve uma transferência do comportamento a título individual para os clubes, levando com que clubes fossem desclassificados de algumas competições devido ao comportamento desordeiro da sua torcida. A iniciativa deve ser voluntária ou obrigatória. O que nós percebemos é que em países como a Inglaterra, onde é obrigatório a empresa, as grandes empresas, canalizarem percentagens da sua lucratividade para o desenvolvimento da ação social, o nível de participação das empresas nos rankings e nas várias redes de responsabilidade social é maior, acarretando com isso impactos maiores em termos do combate da desigualdade. Então, eu penso que, enquanto não se há uma cultura voltada para o desenvolvimento social coletivo, em que as pessoas desenvolvam a responsabilidade social de uma forma muito natural, é preciso um enquadramento político, legal,
para que isso aconteça e que tenha, no curto espaço de tempo, o impacto e que segue expectável em termos de diminuição das desigualdades. Que áreas da responsabilidade social pode se integrar? Como nós vimos, 3 áreas base foram definidas, ou seja, sociedade, economia e ambiente. Obviamente, se trata de uma organização não governamental ligada ao combate à violência doméstica, por exemplo. Então, nós vamos ter outras áreas para além das 3, como, por exemplo, a área mais educativa, no sentido de conscientização do comportamento agressivo para os traços culturais de uma determinada cultura, e etc. A quem cabe a regulação da responsabilidade social? Como vos disse, não existe um tribunal de julgamento ético do comportamento empresarial. Quem tem feito essa regulação? Pergunto-vos. Quem tem feito essa regulação são os consumidores, através do quê? Do boicote. Quantas empresas nós assistimos que viram as suas ações na Bolsa de Valores serem altamente desvalorizadas devido a um comportamento menos ético? Como no caso da Mercedes-Benz, que há pouco tempo foi julgada e condenada no Tribunal Europeu pelo fato de continuar a utilizar motores altamente poluentes, não cumprindo a lei em termos de poluição. Quais são os meios de regulação existentes? Então, nós temos o quê? O boicote e ainda o importante papel da comunicação social. Quem tem feito esse julgamento ético tem sido a comunicação social. Se bem que, agora, de 2 anos para cá, a União Europeia passou a atuar de uma forma mais ativa nesse campo do cumprimento ético das suas organizações, sobretudo aquelas que trasladam partes do seu aparelho produtivo para outros países da África, da Ásia e na América Latina, cujo enquadramento legal de regulação em termos dos direitos laborais são mais fracos. Então, isso é importante, então, que nós percebamos o seguinte: quais são as razões que estão por detrás da implementação da responsabilidade social? Nós temos uma racionalidade mais instrumental, ou seja, é aquela em que a empresa pensa, eu vou desenvolver a responsabilidade social porque ela aumenta o lucro dos meus acionistas. Essa foi uma visão que teve como o seu pai, o Friedman, em 1970, onde ele dizia que eu sou contra a responsabilidade social, tendo em conta de que a responsabilidade social de uma empresa é pagar impostos e criar postos de trabalho. Mas é interessante que um autor que é tido como anti-responsabilidade social enquadre a literatura como sendo, como enquadrando a literatura de responsabilidade social, porque para Friedman o cumprimento dos requisitos legais, seja do âmbito cívico ou penal, ele por si só é a responsabilidade social. Isso é compreensível na medida em que nós vimos que muitas das fugas, ou seja, tendo em conta que há uma fraca capacidade das instituições fiscais de atuarem, de vigiarem e de punirem os maus comportamentos do ponto de vista fiscal, por exemplo. Em Portugal nota-se muito isso, isso já está discutido bastante na literatura em termos da economia informal, ou seja, tendo em conta que não há um quadro penal e moral dissuasora da fuga fiscal, por exemplo, então, a partir do momento em que eu pago os meus impostos, eu estou a ser socialmente responsável. Depois nós temos também uma estratégia, uma outra vertente mais instrumental, como Michael Porter, que vem dizer, a partir do momento em que as empresas criam determinantes laborais e técnicos e tecnológicos que se possa valer no futuro, isso também é uma responsabilidade social. Ou seja, uma empresa, vamos imaginar uma empresa que trabalha no âmbito do calçado e que capacita, cria programas de formação na área do sapato junto das comunidades circundantes, com vista à posterior contratação desses colaboradores. Se, por um lado, para autores
ligados à responsabilidade social do ponto de vista ético-ideológico, ou seja, aquela visão em que eu faço bem sem esperar nada em retorno. Iriam condenar esse tipo da ação, mas os autores da responsabilidade social mais prática vêm dizer que não, que isso é positivo, tendo em conta que contribui, por um lado, para a qualificação da comunidade local, por outro lado, para a criação de novas formas de riqueza. E esse pensamento é partilhado por Hart e Leeds. Depois, estratégias econômicas ligadas à base da pirâmide econômica, ou seja, para autores como Prahalad e Hammond, Hart and Christensen e Prahalad, a partir do momento em que eu crio, eu levo para dentro da própria concessão do meu serviço, do meu produto, a demanda daqueles que mais precisam, eu estou a desenvolver responsabilidade social. E isso aconteceu, então, a partir dos anos 2000, em que as sandálias havaianas do Brasil, quer dizer, bem antes dos anos 2000, a partir dos anos 2000 é que foi a mudança de estratégia de marketing, mas nos anos 80, as sandálias havaianas, o que pensou? Nós vamos criar uma sandália que seja acessível à maior parte da população, a população mais pobre, porque estudos feitos no exterior já tinham comprovado que o uso de calçados contribuía para a diminuição de lesões nos pés e para o aumento da sensação de conforto e bem-estar e também para a diminuição de doenças contraídas a partir dos pés. Entra também a questão do marketing de causas, ou seja, o marketing de causas está intrinsecamente ligada à ideia da responsabilidade social, tendo em conta que empresas descobriram que, a partir do envolvimento público em causas sociais, em assuntos fraturantes, como o combate ao racismo, o combate à desigualdade de gênero, etc., nós conseguimos, então, ganho de causas e ganho de imagem e reputação. A Nike associou-se, então, ao combate à discriminação racial, alcançando com isso alguns lucros na carteira. Nós temos também no âmbito das teorias políticas da responsabilidade social, grupo de autores que defendem que a responsabilidade social das empresas ela deve ocorrer proporcionalmente ao ganho de mercado que elas oferem. Ou seja, quanto maiores e mais lucrativas forem as empresas, maior deve ser o seu envolvimento nas causas sociais. Isso é uma ideia partilhada pelo Grupo CUF desde a sua criação nos anos 60 do século XX, em que Alfredo da Silva dizia: nós temos que ser capazes de criar uma envolvente ou uma estrutura que supra o Estado naquilo em que ele é ausente, como, por exemplo, empreendedorismo, qualificação pessoal, educação, etc. A teoria do contrato social integrativo reforça essa mesma ideia, ou seja, empresa e sociedade não são duas áreas excludentes, ou seja, há uma relação de interdependência entre elas. E essa relação já havia sido identificada em 1917, quando a Ford, o criador do Grupo Ford, eu peço desculpas pelo meu lapso de memória, a constipação tem realmente atrapalhado a minha capacidade de memória, quando Ford disse que se eu não investir na qualidade do meio ambiente, é possível que nas próximas décadas eu não tenha a matéria-prima natural que eu preciso para poder criar os meus carros. Em termos de cidadania corporativa ou cidadania empresarial, é aquela que reforça a ideia de que a empresa, enquanto estrutura abstrata e jurídica, ela deve ser capaz de atuar como um bom cidadão, ou seja, fazer as escolhas que tendem a produzir ou elevar a quantidade de benfeitura produzida para aqueles que mais precisam. Essa ideia foi partilhada por Wooden Lodson, Andrioff e McIntosh, McTen and Crane. E isso é interessante, porque, por exemplo, nós temos... isso foi reforçado na nova lei de gestão pública em Portugal, em que, se um gestor público ultrapassar o orçamento que ele foi definido, ele poderá justificar não só do ponto de vista civil, mas também do ponto de vista penal, pelo erro de má gestão do dinheiro público.
A responsabilidade social, então, não se finda em duas grandes racionalidades, que é a instrumental, que é aquela que ela utiliza da mais-valia que faz, do bem-estar social que produz, para ter mais lucratividade, ou a teoria política, que é aquela em que apregoa de que quanto maior é o poder econômico da empresa, maior deve ser a sua responsabilidade para com a sociedade e o ambiente. Há autores que integram uma visão mais integralista, ou seja, nós temos de envolver as diversas partes interessadas, ou seja, os vários stakeholders, e ver o que cada um precisa da atuação da minha empresa e incorporar essa demanda dentro da lógica empresarial. Se isso, por um lado, é um pouco complicado, porque a partir do momento em que nós temos aparelhos empresariais dispersos pelas várias partes do planeta, sobre jurisdições distintas, mas, por outro lado, as empresas identificaram que, se eu não tenho as várias demandas e não procuro acautelar, através de sistemas de auditoria e de certificação, de que os meus parceiros em outras partes do globo cumprem os requisitos máximos em termos de ética em termos de ética e de legislação laboral, eu corro o risco de ser chamada a atenção e constituir alvo de boicote e até alvo de alguma sanção, alguma medida do tipo peculiar no país de origem. Como eu vos disse, há cerca de 4 anos, talvez nem mais que isso, a União Europeia passou a repreender e até a multar empresas suas que se vejam envolvidas em processos de desrespeito à legislação laboral em outros países fora da União Europeia, correndo o risco de verem os seus produtos boicotados dentro do continente europeu. Então, a responsabilidade social, ela é escrutinada e, embora não haja um enquadramento legal e penal totalmente adstrito à responsabilidade social, mas há áreas, como principalmente a área da legislação laboral e a legislação ambiental, que tem servido de base ou de enquadramento para o julgamento ético do comportamento dos gestores. Então, no âmbito da lógica multissetorial, nós temos os autores Engelward, Mitchell e Hawley, que vêm justamente defender essa lógica mais intersetorial. Eu aconselho-vos a ler o relatório da CUF 2019. O grupo CUF Saúde em Portugal costuma ser regular na emissão de seus relatórios de sustentabilidade e verão na página 17 o grande enfoque que o grupo dá à lógica de gestão de stakeholders e o seu impacto na gestão das metas de sustentabilidade. O desempenho social empresarial, então, ele atinge-se a partir do momento em que a empresa incorpore as várias demandas dos seus stakeholders de forma a alcançar a legitimidade que permite para operar. Quando vocês perguntam, então, Mônica, tendo em conta que há esse lado mais instrumental, eu vou fazer o bem porque isso aumenta a minha carteira ou o número de clientes, embora isso não seja muito linear. Nós temos autores como David Vogel, que diz que é muito raro ou escassos os estudos que tentaram avaliar o impacto da responsabilidade social no ganho de mercado das empresas. Mas isso eu vou vos apresentar mais adiante, como essas empresas que praticam a responsabilidade social viram seu ganho de imagem e reputação alcançado e, consequentemente, passaram a liderar rankings, como, por exemplo, the most influential companies do Financial Times, etc. Em termos de saúde, por exemplo, que é a minha área base de estudo, na área da saúde nós vimos que os hospitais que implementam responsabilidade social não desenvolveram sistemas de avaliação dessas mesmas práticas, ou seja, os hospitais desenvolvem responsabilidade social, certo? Porque isso lhes dá alguma imunidade social em termos de confrontação pública, de controvérsia pública, sobretudo no âmbito das parcerias público-privadas. Mas em termos, por exemplo, de ganhos de mercado, nada foi feito, ou seja,
Os hospitais não conseguem saber se a responsabilidade social que desenvolvem contribuíram para o aumento do número de clientes, o aumento do número de satisfação para com o serviço final, se isso contribuiu para a diminuição de processos judiciais envolvendo desrespeito pelos direitos dos trabalhadores ou coisa do gênero. Em termos de orientação ética, ou seja, autores da linha ética vêm dizer o seguinte: a responsabilidade social, para ter o efeito que é expectável em termos de normatização, de orientação moral da ação dos gestores no campo produtivo, nós precisamos, então, que eles ajam como um bom cidadão, que tenham sempre em mente o bem-estar do outro, independentemente de resultar em mais-valia para a empresa, seja ela do tipo material, em termos de lucratividade, ou do aumento da capacidade competitiva através do melhoramento do nível de capacitação e de especialização da população circundante. Segundo os autores éticos, os gestores, sejam eles do setor privado ou público, devem-se basear na Carta dos Direitos Humanos para tomarem as decisões que tomam em contexto de trabalho. Tal como criando, por isso, lógicas de bem comum dentro das decisões que esperam. Segundo Boltanski e Thévenot, há uma lógica de bem comum, ou seja, que é aquela em que, dentro de um grupo de vulneráveis, eu defino, então, a escala daqueles que são mais vulneráveis. Ou seja, e essa lógica faz com que, por exemplo, determinadas organizações, como a Fundação Melina e Bill Gates, reforcem o seu papel na sociedade. Ou seja, a partir do momento em que uma fundação tem como objetivo, por exemplo, o combate à malária, mas que tem como, como mecenas, empresas, grandes empresas e estados fora de países onde a malária não é um problema, há uma grande partilha dessa importância de se atuar na resolução dos problemas dos outros, embora não sejam os nossos problemas. Como, por exemplo, nós vamos, então, combater a malária, tendo em conta que na Europa a malária está escassa. Não, tudo bem. Mas, primeiro, nós temos o dever de olhar por aqueles que precisam, independentemente de se isso vai resultar em mais-valia para mim ou para o meu país ou não. O que é importante frisar dessa introdução? As empresas estão sempre a buscar, através da responsabilidade social, uma adaptação ao meio ambiente, ao ambiente, quer dizer, ela quer ter a legitimidade que precisa para operar, logo é importante atuar conforme as políticas públicas definidas para o seu setor e de acordo com o quadro legal, social e cultural definido para o efeito. Tem que haver uma conciliação das metas, sejam elas estratégicas, ou seja, em termos de fasquias no mercado, como também em termos de políticas públicas, em termos de dignificação do trabalho, em termos, então, de sustentabilidade do meio ambiente, combate à desigualdade salarial, combate à desigualdade de gênero, combate à desigualdade racial, etc. E também tem que haver uma maior conciliação e manutenção das redes de parcerias, estejam elas relacionadas ao setor onde atua ou a outros setores da sociedade. Em termos das agendas, mas a Mônica falou muito em termos das agendas, ou seja, a partir dos anos 90, em 92, na Cimeira do Rio de Janeiro, cerca de 162 países acordaram, então, a definição de agendas internas no campo da sustentabilidade / responsabilidade social. Vocês perguntam, Mônica, mas então qual que é a diferença entre sustentabilidade e responsabilidade social? A sustentabilidade foi o primeiro conceito que veio à tona e, em termos de associar e de chamar a atenção dos vários setores da sociedade para a importância do setor produtivo, criar uma maior segurança em termos da manutenção dos recursos naturais indispensáveis à vida da geração atual e da geração futura. Ou seja, a responsabilidade social, enquanto teve o seu primeiro documento nos anos 2000,
Minto, 92 foi a Cimeira do Rio, mas o primeiro documento normatizador foi nos anos 2000, com a Organização das Nações Unidas, definido o Global Compact em 2002. Então, a partir dos anos, o momento-chave foi a Cimeira da Terra, no Rio de Janeiro, que foi o evento máximo da sustentabilidade nos anos 90. A partir dos anos 2000, houve um despoletar de várias agendas, normas, rankings e redes de cooperação no âmbito da responsabilidade social. Em termos de grande agenda, nós vamos ver, temos então os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, definidos entre 2015 e 2030, a Agenda 2030, e em termos dos estados, nós temos a Agenda 21, que a partir da Cimeira da Terra passou então a ser o documento-chave de orientação das normas internas nos vários países. No caso de Moçambique, o que eu identifiquei que em 2015 houve uma ata que é mais do que um manifesto de vontade do governo moçambicano de implementar uma agenda de desenvolvimento sustentável. Infelizmente, eu não consegui aceder ao documento, ou seja, não foi possível tentar perceber se existe em Moçambique uma estratégia de desenvolvimento sustentável, ou seja, qual é o nível de implementação da Agenda 21. No caso português, como vos disse, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, que quase ninguém conhece, e a Agenda 21. A Agenda 21 é o documento mais conhecido, principalmente do ponto de vista local. As câmaras municipais reforçam e tentam, sempre que possível, orientar as suas metas em termos de saúde, lazer e cultura com base na Agenda 21. Nós temos, então, rankings, redes e normas. Em termos de principais agendas, nós temos, então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu vou vos partilhar aqui só um instante, porque é um vídeo esclarecedor e eu acho que seria ótimo partilhar convosco, embora pense que também já conheçam. Se eu estiver a ser demasiado maçadora, vocês dizem, Mônica, socorro. E nós vamos... E eu vou fazer isso. Só um minuto, porque eu agora preciso interromper. Eu não sei se estão todos familiarizados com o inglês, mas depois eu faço uma... Done. It'll take you just a few minutes. So... Neste caso está em português. Estão todos a ouvirem?
sei se já conheciam o vídeo enfim, eu queria saber a vossa opinião em termos de Moçambique, quais são as áreas em que notam que há uma maior sensibilidade das empresas? Ou seja, as empresas, tendo em conta que há uma predominância do setor energético e petrolífero em Moçambique, notam da parte desse setor uma abertura para poder desenvolver ações que visam a salvaguardar o combate à acidez dos oceanos, a qualidade dos habitats marinhos. Há essa sensibilidade ou ainda isso não é evidente? Estão muito mais preocupados, por exemplo, em desenvolver ou em reforçar os programas de higiene, saúde e segurança no trabalho, porque, pronto, se trabalhador insatisfeito não vem trabalhar, ou é essa abertura para poder desenvolver outras áreas da sociedade, porque, principalmente naquelas em que são mais afetadas pela ação que desenvolvem. O que o professor Lourenço e o professor Helder pensam acerca disso? Olha, eu agradeço a exposição, excelente, boa apresentação. Os grandes desafios que se colocam, não só em Moçambique, como fora de Moçambique, nós não temos exemplos como do Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil, nós não temos exemplos como da SEBRAE, nós não temos exemplos concretos de responsabilidade social, apenas temos atitudes que as empresas assumem de forma fragmentada, dizendo que estão a abrir um furo d'água, dizendo que estão a distribuir capulanas, dizendo que estão a distribuir qualquer coisa de forma, repito, fragmentada. E parte desse movimento também eu responsabilizo a banca, porque a banca ainda não percebeu que são financiamentos. A banca procura incentivar negócios fragmentados, como, por exemplo, se alguém se lembra de começar a vender uma moda, ou alguém se lembra de começar a vender hambúrgueres, a banca enaltece isso como empreendedorismo, enaltece isso como algo de grande valor, e fica por aí. Nós não temos executivos em Moçambique, quer nacionais, quer estrangeiros, que tenham o domínio deste conceito e de outros conceitos de gestão. Por isso preocupa-me bastante a situação, por isso nós acedemos com muito agrado à sua palestra, como uma forma de despertar e sensibilizar as diferentes classes sociais, porque quando nós falamos de responsabilidade social, temos sempre a tendência de colocar a questão como de ajudar as classes mais carenciadas, o que eu não concordo. Como disse e tenho dito, que a responsabilidade social também pesa sobre as elites, exatamente porque são as elites, as grandes empresas, que provocam ou podem provocar danos do ambiente. Por outro lado, também eu queria, com muito agrado, referir-me, quando se referiu que a imposição dos stakeholders, os stakeholders não só atuam em desagrado, isso é que é preciso perceber, como também atua dando legitimidade e reconhecimento às empresas. E aí o Helder desenhou o conceito de o social pela governança, desenhou o conceito de corporate, de que todos envolvidos, todos juntos, somos mais fortes, atuamos sob o efeito contágio e sugestionabilidade. O que quer dizer que o social pela governança é uma atuação exigida que se impõe de forma natural a todos os indivíduos, sem exército, sem território, sem poder político, porque é aquilo que acabou de dizer. Na Europa não há malária, mas há uma preocupação para que esse evento seja controlado. Então é a partir daí que nós definimos o social pela governança, que vem nos nossos papéis. Estudo de grandes reflexões que o Helder tem vindo, porque o Helder, ele nunca se revela. O Helder, o administrador da CBS,
ela é indivíduo que esteve sempre ligado às organizações não governamentais e sabe melhor do que eu, pelo menos, do qual é o papel de um stakeholder, da advocacia, das ações. Então, é nisto que eu me queria referir. Moçambique precisa de preparar um plano, um programa de responsabilidade social. Repare que, parecendo que não, Moçambique foi um dos primeiros países a investir em responsabilidade social. Na altura, nós convidamos, não sei se é do seu conhecimento, o padre Vítor Melícias, que era presidente do Fórum Económico e Social da Europa, para nos vir dar uma palestra. E deu essa palestra juntamente com, na altura, o presidente do Conselho Constitucional, Hermenegildo Gamito, sobre a importância da responsabilidade social do ponto de vista constitucional, do ponto de vista... Deixei de ouvir. Deixei de ouvir, professor. Não Professor, ouço. havia Eu desligado o gostava de dizer, microfone. e dizia bem, que nós fomos, Moçambique foi um dos primeiros países, em 2005, e tem um artigo publicado no Semanário Económico de Lisboa, a dar o impacto da responsabilidade social de uma ação protegida constitucionalmente com base em artigos que vêm na própria Constituição. Fomos os primeiros, aí é indiscutível. E nessa altura, como disse, convidamos Vítor Melícias, não sei se estou a repetir, para presidente do Fórum Económico Europeu, para vir a Moçambique, para vir dar uma palestra sobre responsabilidade social do ponto de vista filosófico, e na mesma palestra o professor Hermenegildo Gamito, que era presidente do Conselho Constitucional, contribuiu ou deu seguimento, dando o conceito de responsabilidade social sob o ponto de vista constitucional, do artigo 450, o artigo 56 da Constituição de Moçambique. Portanto, este esforço tem sido feito. Apenas as empresas que chegam não têm estado a acompanhar, senhora professora. Uhum. E muito obrigado. Obrigada, professor. Muito obrigado. Qualquer coisa, estou aqui. Obrigada, professor, pela sua partilha. Então, como nós vimos, a responsabilidade social, se do ponto de vista formal ainda não atingiu o nível que sonhamos para Moçambique, mas do ponto de vista informal, várias coisas têm sido feitas, e o que é importante, o que importa estudar. Nos estudos que eu tenho realizado, o que eu noto é que há um interesse latente pela responsabilidade social em Moçambique. Quando googamos responsabilidade social em Moçambique, nós encontramos mais de 25 teses defendidas de 2015 para cá, de âmbito, sobretudo, de mestrado em áreas transversais como economia, recursos humanos, etc., ligados à responsabilidade social em Moçambique. Então, é importante eu penso que, como acadêmico, eu acho que é importante tentar perceber se essas pessoas que estudam responsabilidade social em Moçambique são alunos que vieram de lá para cá para estudar e depois voltam para lá para desenvolver a sua pesquisa de campo, ou se são portugueses que estão interessados em conhecer, então, o nível de impermeabilização deste conceito dentro de um país em desenvolvimento. Então, é importante isso depois, em estudos futuros, ver melhor, com mais calma isso, para ver a forma como isso tem se desenvolvido. Então, em termos de agendas, nós vimos, então, que há várias agendas. No caso português, temos a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, nós temos, então, os Objetivos do Novo Milênio, definido pelas Nações Unidas, a Agenda 21, que é um documento nacional que se desenvolveu a partir dos anos 90, repito, através do impulso dado pela Cimeira da Terra. Ao nível europeu, nós temos também o Green Book, que é o livro para a responsabilidade social das empresas. Ele, embora seja um livro que exista há mais de 15 anos, é um livro que as diretrizes vêm sido consequentemente sendo reforçadas, não só em termos de metas sendo
reformuladas ou alteradas, como o próprio papel da União Europeia. Enquanto a União Europeia, nos anos 2000, início dos anos 2000, definia a responsabilidade social, 2001, quando foi criado o Livro Verde da União Europeia. O Livro Verde da União Europeia, em 2001, atribuía à União Europeia um mero papel de definidor das diretrizes, a partir das várias comunicações aos seus Estados-membros, 2004, 2006, 2011, 2017, 2021, o papel da União Europeia foi crescendo dentro dessa lógica da responsabilidade social, deixando de ser um mero espectador, passando a ser, então, um agente em termos não só de definição de metas, como de acompanhamento da implementação das ações, avaliação dos impactos e comunicação desses impactos. Hoje, nos últimos relatórios, nós conseguimos, então, saber, com base nos dados que são reportados pelos países, qual é o nível da implementação dessa agenda nos diferentes países. Embora exista esse sistema de avaliação de indicadores da União Europeia, nós ainda conhecemos e trabalhamos mais com o sistema, com o reporting da Organização das Nações Unidas. No último reporting da Organização das Nações Unidas, o que nós verificamos? Se, por um lado, em Portugal, nós estávamos bem em termos da meta de energia extraída a partir de fontes renováveis, por outro lado, Portugal ainda tinha grandes passos a dar no combate à fome, no combate ao ODS 17, no que diz respeito à implementação da lógica multissetorial dentro das estratégias organizacionais. Então, vários passos têm de ser dados ainda a Portugal nestes âmbitos, embora no âmbito das energias extraídas a partir de fontes renováveis, temos, enfim, bons indicadores a mostrar. Em termos de normas, uma norma muito conhecida, mundialmente conhecida, em termos de responsabilidade social, foi a SA 8000, criada pela Social Accountability International. A Social Accountability International é uma organização britânica criada em 1917, que vinha, então, no sentido de criar diretrizes para que as empresas que quisessem certificar em responsabilidade social, ou não responsabilidade social ainda, mas na área de sustentabilidade, pudesse fazê-lo através da SA 8000. Importa aqui ressaltar que a SA 8000 está muito ligada, focada nas condições laborais. Por isso, a partir então dos anos 2010, foi-se criada então a ISO 26000. A ISO 26000 é uma norma estritamente ligada para a responsabilidade social mais ampla, ou seja, a área da economia, ambiente e social. Já não está muito focada nos direitos dos trabalhadores, mas tem uma lógica de governança muito mais ampliada. Só que a diferença entre a 26000 e a SA 8000 não está só nas agências proponentes, ou seja, a SA 8000 é proponente por uma instituição britânica, enquanto que a ISO, uma instituição norte-americana. Mas está também ao nível da aplicabilidade e dos efeitos que essas normas têm nos objetivos estratégicos das organizações, ou seja, a ISO é uma norma americana não certificável, ou seja, segundo a International Standard Organization, que é uma instituição norte-americana de padronização e de normatização de produtos e serviços, a ISO veio propor uma norma na área da responsabilidade social, cuja aplicação fosse essencialmente ética, que fosse, então, desarraigada desse instrumento, desse interesse instrumental de criar ganho de imagem e reputação e aumentando com isso a sua lucratividade. Então, ou seja, a 26000 não é certificável. Uma empresa, uma organização que queira certificar-se em responsabilidade social tem que ir por normas como a SA 8000. Segundo a ISO, no seu website, nós não nos responsabilizamos por empresas
de certificação que certifiquem outras empresas no âmbito da responsabilidade social, no âmbito da ISO 26000. Embora essas empresas possam fazê-lo, mas nós não nos responsabilizamos, porque o que teve, a racionalidade que esteve na criação dessa norma foi a não certificação. Embora nós temos, então, empresas certificadas em responsabilidade social, como a Carris, que é uma empresa de transporte público portuguesa, certificada em responsabilidade social. Não na ISO 26000, mas na norma portuguesa 4469, que foi a ISO 26000 traduzida para português e acompanhada pela Associação Portuguesa de Ética Empresarial. Relembro que, no caso português, a empresa que faz essa certificação é a APSER. O que importa interrogar-se em Moçambique, qual que é o nível de padronização da responsabilidade social em termos de criação de normas e de agências de certificação. Eu vou vos mostrar, há pelo menos uma empresa, que é a RSM, que está presente em Moçambique e que atua na área da certificação e auditoria, incluindo no âmbito da responsabilidade social. Em termos de parâmetros, vocês dizem, muito bem, Mônica, então eu sou uma instituição, seja ela pública ou privada, quero certificar minha responsabilidade social. Muito bem, em primeiro lugar, vamos ter uma norma, que seja 26000, mas corre-se o risco da própria ISO dizer que não tem nada a ver com o assunto, mas serve como checklist para saber que critérios devem ser atendidos ou não, e depois uma agência de acompanhamento e uma de certificação. No caso das normas de certificação, a mais conhecida é o Global Reporting Initiative. Ele produz como, por exemplo, a GRI 14, é a principal norma de certificação ou de padronização, sobretudo em termos do relato da responsabilidade social. Nós temos, por exemplo, o Grupo CUF em Portugal, da José de Melo Saúde, que usa a GRI 14 para a redação do seu relatório de sustentabilidade. Aqui é importante, eu vou vos mostrar aqui um pequeno vídeo da KPMG. KPMG, no seu último relatório disponível, 2017, ela fala, então, do número de empresas certificadas com a GRI. E aqui irão ver que mais de 70% das empresas certificadas utilizam as normas GRI para poderem não só alcançarem a certificação, como publicitarem os seus resultados. Ele está em inglês, mas depois nós partilhamos aqui a súmula em português. Companies around the world. Extreme weather like storms, droughts and floods can cause damage and disruption to business. And companies that don't keep up with the switch to a lower carbon world could lose competitive advantage. Yet according to a 2017 survey from KPMG, about 3/4 of large companies around the world do not yet acknowledge the financial risks of climate change in their annual reports. Of the minority that do acknowledge the risks, very few provide investors with an idea of how much is at stake. This is just one finding from KPMG's 2017 survey of corporate responsibility reporting. KPMG's survey studied reporting by almost 5,000 companies worldwide and explored the trends that will shape reporting in the future. For example, KPMG found that the United Nations Sustainable Development Goals have had a big impact on business in less than 2 years since their launch. Already, 4 out of 10 company reports link the company's corporate responsibility activities to the SDGs, and that number is expected to increase rapidly in coming years. The survey also found that human rights is on the agenda as a business issue. Globally, around 3/4 of company reports identify human rights as an issue to be addressed. Companies in India, the UK and Japan are the most likely to acknowledge human rights, as are companies in the mining industry. KPMG's survey analysed both annual financial reports and corporate responsibility reports and found increasing integration between the two. A majority of the companies studied
include corporate responsibility information in their annual financial reports. And this number rises among the 250 biggest companies in the world. To find out more about the latest trends in corporate responsibility reporting, download KPMG's survey from kpmg.com/cr-reporting. Peço desculpas desse pequeno vídeo estar em inglês, mas, em suma, o que ele vem nos mostrar? Que das 5.000 empresas auditadas ou estudadas pela KPMG, o que ela identificou? Que as empresas tendem a negligenciar os impactos ambientais na atividade que desenvolvem e que a responsabilidade social ela é geralmente reportada quer nos relatórios anuais, quer nos relatórios de sustentabilidade das grandes empresas, mas, entretanto, essa preocupação ela tende a se diluir, sobretudo nas empresas de pequeno porte. Mas é interessante que isso, pelo menos, e que também que o Japão e Índia são os países que mais têm apostado na responsabilidade social, sobretudo ligada ao meio ambiente. Quando pegamos o relatório do desenvolvimento sustentável, o último relatório da Organização das Nações Unidas, em termos da implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente vê que, então, a Ásia, sobretudo China, Japão, estão muito mais ativos em termos de desenvolvimento ambiental, com a diminuição da pegada carbônica, no investimento na energia verde e nas fontes de energias renováveis do que a Europa, por exemplo. E o que a gente vê é que não é só grande os esforços deles, como também em termos de comunicação, certificação e de reconhecimento externo a partir da participação de rankings e de sistemas de auditoria e de relato. Em termos, então, de índices, deverão conhecer os dois grandes importantes índices na área da sustentabilidade, que é o Dow Jones Sustainability Index e o FTSE4Good Stock Exchange. Enquanto o Dow Jones é norte-americano, o FTSE4Good Stock Exchange é britânico. E por que eu faço esse reforço? Eu faço esse reforço no sentido de perceber porque a escolha do índice também dita muito o objetivo estratégico das organizações. O que eu tenho percebido nos meus estudos é que as empresas focadas no mercado norte-americano tendem a buscar a integrar o Dow Jones Sustainability Index, enquanto que empresas muito mais vocacionadas para o mercado europeu tendem a focar-se na FTSE4Good Stock Exchange. Nós temos empresas como a EDP, por exemplo, que tendem a figurar nos dois. Entretanto, eu queria apenas ressaltar que no último Dow Jones Sustainability Index, nós tivemos o Santander como o banco mais sustentável do mundo e o terceiro da Europa. Relembro que o Banco Santander é listado no Dow Jones Sustainability Index há 22 anos. Peço desculpas. O que se nota? Geralmente as empresas que fazem parte da banca, que são cotadas em bolsa, tendem a participar desses grandes índices. Por quê? Porque dão visibilidade, tendem a se tornar mais visíveis aos tipos de stakeholders que querem atrair e ao tipo de parceria, de parceiros estratégicos que tencionam aproximar. Entretanto, no caso português, o que a gente nota é uma fraca participação das empresas portuguesas cotadas na Bolsa, quer no Dow Jones Sustainability Index, quer no FTSE4Good Exchange. Isso, de alguma forma, leva-nos a interrogar se deve à fraca capacidade de internacionalização das empresas portuguesas. Em termos de redes de suporte no que concerne a responsabilidade social, em Portugal nós temos importantes redes. Por que as redes são importantes? Elas são importantes porque ajudam-nos em termos da normatização das práticas, ajudam-nos a criar fóruns de discussão e de publicitação e de relato, ajudam-nos a ter ganho de imagem e reputação. Ou seja, nós vemos, por exemplo, que o Grupo CUF consta na rede do BCSD, como também está presente na rede do GRACE,
Então, essas empresas acabam por constituir as empresas tendem a constituir o seu fórum de empresas e de organismos institucionais, tirando daí, então, a mais-valia que precisa, quer em termos reputacionais, quer em termos também de conhecimento, acesso a conhecimento privilegiado, a baixo custo, etc. As grandes e importantes redes portuguesas em termos de sustentabilidade, nós temos o BVSCD, o Conselho Europeu para Desenvolvimento Sustentável, representação em Portugal, o GRACE, que é um grupo de reflexão e apoio à cidadania empresarial, que junta atores ligados ao setor empresarial, não lucrativo e acadêmico, que, pronto, dos resultados dessa rede é, sobretudo, a emissão de relatórios e a organização de eventos. A RSE Portugal, como depois também temos a rede RSE Europeia, que é um projeto, uma rede impulsionada pela Associação Portuguesa para a Responsabilidade Social das Empresas. Nós temos a Associação Portuguesa de Ética Empresarial, APE, a SES, Associação Cristã de Empresários e Gestores, o IPCG, Instituto Português de Corporate Governance, a OICOS, Cooperação e Desenvolvimento, o CRIS, Centro de Responsabilidade e Inovação Social, estrutura da Associação Portuguesa de Qualidade, e a RSO, Rede Nacional de Responsabilidade Social. Se bem que aquelas que nós vimos mais próximas do setor empresarial e com mais vislumbre social é o BCSD e BCSD. E a APE. A APE é muito, muito proativa, mesmo porque a APE é a porta-voz, da Global Compact, ou seja, da Organização das Nações Unidas em Portugal. Os membros da APE participam na elaboração das diversos ISOs, que depois serão replicadas em Portugal. Apoiam não só na elaboração das normas, como também na sua tradução para a língua portuguesa. Em termos internacionais, agora, claro que mesmo para uma empresa, uma instituição moçambicana, quer pertencer a uma rede. Aí perguntam, Mônica, mas qual é a rede que aconselharia a sondar? Depende da sua estratégia, ou seja, se a estratégia é nacional, temos que ver, ou regional, vamos ver em África, se ao nível o que há ao nível da África. Mas se quer, então, tornar-se visível na Europa, vamos tentar ver a Corporate Social Responsibility Europe, a European Business Ethic Network, European Environment and Sustainable Development Advisors Councils, ou a European Fair Trade Association, ou European Portal on Sustainable Development, etc. Se é em Portugal, vamos então tentar ver entre aquelas que são mais visíveis, no caso BSCD ou a APE. Vamos ver, então, as duas são visíveis, mas o que cada uma tem a oferecer e também com base em que custo. Porque, por exemplo, a Corporate Social Responsibility Europe, há cerca de 4 anos atrás, ela cobrava uma anuidade de 15 mil euros. Ou seja, uma PME, uma pequena empresa, ou, enfim, e dependendo também da estratégia que tem de internacionalização, se calhar não... Ou temos a Bicorp, que é mais em conta, e também é uma rede já com alguma visibilidade em termos reputacionais e também com um importante papel em termos da normatização das práticas. Em Moçambique, por exemplo, nós temos a RSM, que vocês deverão conhecer melhor que eu, que é uma agência britânica que está sediada em Moçambique e que atua no campo da consultadoria, da auditoria e certificação, incluindo no âmbito da sustentabilidade. Em termos de prêmios, ou seja, os investimentos que as empresas têm desenvolvido em termos de normatização, de criarem melhores normas em termos de saúde laboral, condição de higiene, saúde e segurança no trabalho, de padronização, segundo parâmetros elevados em termos de qualidade dos produtos e serviços, todo esse investimento tem desembocado na angariação de prêmios. Como nós vemos, por exemplo, prêmios como
as 100 empresas mais influentes, ou o melhor lugar para trabalhar, ou, no caso português, a escolha do consumidor. Em termos das 100 empresas mais influentes, segundo a revista Financial Times, em 2021 nós tivemos um banco, que é o Nubank. Esse Nubank, ele é um banco digital que cresceu muito, sobretudo no mercado brasileiro, a partir da pandemia, colocando dentro do circuito do mercado financeiro mais de 30 milhões de brasileiros. Segundo o Financial Times, até 2021 haviam mais de 200 milhões de brasileiros que não tinham acesso ao serviço bancário. Por quê? Excesso de burocracia, etc., ou a dificuldade até de interoperabilidade, tendo em conta que boa parte da população está sediada no meio rural, onde é clarividente e marcante o fraco acesso aos dados móveis. Então, o Nubank tentou, de alguma forma, tem tentado criar um acesso mais facilitado desse setor da sociedade a serviços bancários digitais. O Great Place to Work, nós tivemos, tem-se empresas como o Who e etc., Google, Microsoft, mas é importante perceber que em Portugal, tal como em outros países em desenvolvimento, são as multinacionais que têm realmente que lideram os rankings de melhores lugares para trabalhar, sobretudo as empresas ligadas ao setor tecnológico. Ou seja, que encontraram na digitalização e na nova forma de orientação do trabalho, que é o formato híbrido, uma forma de criar ambientes mais saudáveis aos trabalhadores, e por isso são tidos como melhores lugares para se trabalhar. E na escolha do consumidor, é importante aqui perceber que as empresas têm desenvolvido parâmetros elevados em termos, sobretudo, de criação de campanhas de conscientização para os direitos dos consumidores. É interessante que o consumidor valoriza empresas que conscientizam-nos para a importância de não consumirem, ou seja, de consumirem apenas o essencial, ou, no caso de consumir, que sejam, então, produtos que respeitam o meio ambiente, os direitos das pessoas, dos trabalhadores e dos animais. Depois, o que é importante aqui perceber? Em termos da escolha do consumidor, os setores que vêm marcando e angariando esse prêmio pertencem ao setor alimentício, ao setor do varejo, mas aqui lidera o nível de premiação o setor bancário, o que é interessante, que, tendo em conta os vários escândalos que têm ocorrido na banca, por fraudes e etc., a banca vem se acorrendo da responsabilidade social como uma forma de legitimar-se e de restaurar a confiança da sociedade no serviço que presta. Em termos de Moçambique, não foi possível saber muito. O que é possível dizer-vos é que a responsabilidade social em Moçambique ela tem constituído alvo de objeto de várias dissertações, sobretudo de mestrado, por alunos de várias áreas do conhecimento, como economia, recursos humanos, etc., o que é importante realmente chamar a atenção de que é um campo em extinção e que eu acho que nós, em conjunto, podemos contribuir para a sua massificação, quer na escrita de novos artigos, quer incentivando os nossos alunos em Portugal para poderem também ter em mente esse objeto de estudo, trazendo um novo olhar, um olhar multidisciplinar. E, enfim, eu acho que mais do que resolver o problema da fraca adesão da responsabilidade social em Moçambique, eu espero que realmente esse nosso primeiro encontro sirva de convite para um trabalho conjunto, duradouro, e que junto possamos, então, contribuir não só para a percepção do problema, mas como para a sua, enfim, para a sua, não só para a percepção do problema, mas como também para o desenvolvimento de uma nova consciência, seja ela acadêmica, política ou programática. Bem-aja a todos, eu fico à vossa disposição. Eu espero que sejam perguntas muito fáceis, porque hoje a minha capacidade de racionalizar não está assim muito forte. Mas, enfim, bem-aja a todos e obrigada, e peço desculpas.
Obrigado, professora, pela dissertação, uma explanação profunda que nos fez perceber, de facto, que responsabilidade social é uma obrigatoriedade social que as empresas e as pessoas, de modo particular, devem ter. Queria, neste momento, pedir com que os participantes, né? Aqui temos estudantes do curso de mestrado, sobretudo de mestrado em desenvolvimento estratégico das organizações, que tem uma cadeira também chamada responsabilidade social corporativa, e que a professora já iniciou a dar a introdução. Então, queria ouvir dos estudantes e dos outros, também estão alguns professores, se há alguma questão, alguma observação, gostariam de ter esclarecimento. Os nossos webinars sempre têm esses momentos. Por favor, colegas. Até podem usar o chat. Nós vamos ler. Sim, o Gov, professor Gov. Já ligou o microfone, por favor? Sim. Muito obrigado, Welder. Agradecimento especial à professora Mônica Freitas por esta magna aula, se posso considerar. Foi bastante bom ouvi-la e acompanhar este webinar. Estou bastante satisfeito, né, com o que eu ouvi da professora. Posso dizer que a partir de já tenho uma visão diferente do que é uma responsabilidade social, não é? Mais do que aquilo que eu já vinha sabendo. Para o caso concreto, né, de Moçambique, quero concordar aqui com o professor Lourenço, tudo quanto ele disse, que é um facto que cá em Moçambique a questão da responsabilidade social é uma agenda do governo, né? Tanto que as multinacionais que estão cá em Moçambique a operar são obrigados por lei a terem essa responsabilidade social, não é? E que, em parte, fazem. Em algum momento temos acompanhado assim nos mídias sociais que o governo tem de ir atrás para exigir aquilo que essas multinacionais ou outras empresas prometeram fazer como um ato de responsabilidade social, né? Porque algumas não cumprem, né? Por uma ou outra razão. Então o governo tem de ir atrás para ir exigir. Por outro lado, para essas empresas que cumprem, não é? Essa é uma percepção pessoal, posso estar muito errado, mas acho que a sua responsabilidade social tem sido, vou usar essa palavra, pode não ser o termo correto, mas ofuscada, não é? Pelo governo. Porque é uma empresa, por exemplo, que se compromete a construir uma escola, uma fontenária para captação de água, ou uma via de acesso, uma estrada, não é? E faz, né? No âmbito da sua responsabilidade social. Portanto, como em qualquer canto do mundo, tem a questão das inaugurações. Inaugura-se uma escola, inaugura-se uma estrada, inaugura-se uma fonte de água, não é? E vai lá o governo para essa inauguração, ok? Por questões de agenda política, por questões de agenda do governo, e aparece lá o governo como se tivesse sido o próprio governo a fazer aquela infraestrutura, não é? Né? Dá as caras e fala-se em nome do governo, não é? E algumas vezes esquece que aquela escola que foi construída foi no âmbito da responsabilidade social de uma certa daquela empresa em concreto, né? Tenho essa percepção, eu posso estar errado, né? Eu gostava de saber da professora Mônica qual é a realidade, por exemplo, de Portugal ou do Brasil, de outros países, quanto a essa questão da responsabilidade social versus responsabilidade social das empresas versus o governo, a agenda do governo. Como é que se comportam os governos de outros países, né, nessa questão da responsabilidade social? Eles dão cara ou falam claramente que aquela escola, aquela estrada ou aquele ato concreto foi daquela empresa? Não é? Não sei se fiz-me perceber a pergunta que coloquei.
Obrigado. Obrigada, professor. Em Portugal, o que eu percebo é que há uma... Não há uma confusão de responsabilidades, ou seja, aquilo que é feito ao privado, os louros são do privado. Por exemplo, é inegável o papel, e membros do próprio governo enaltecem Alfredo da Silva, que foi o criador do Grupo CUFO, pelo importantíssimo papel que teve na criação de serviços sociais, sobretudo numa altura em que o Estado português era distante, ou seja, na criação de infraestruturas escolares, na prestação de serviço para os seus trabalhadores, numa altura em que o acesso ao serviço de saúde não era um bem adquirido. Eu acho que em Portugal não há esse aproveitamento. A professora, talvez algum outro professor de cá que esteja assistindo poderá corroborar, mas o que eu penso que isso não acontece em Portugal. Em Portugal, atribui-se os louros a quem se deve, e isso depois acaba por resultar na atribuição da Grão Cruz, das várias condecorações da Presidência da República. O próprio Johnson de Semedo criou um projeto em Portugal, que é a Academia do Johnson, que é um projeto de inovação social que visa a integração de crianças e jovens em risco de abandono escolar no desporto, ou seja, a criação de um projeto educativo em que as crianças melhoram a sua performance escolar a partir da integração do desporto. Foi um projeto muito bem recebido e cujos louros podem pesquisar no Google, foram reconhecidos, inclusive, pelo Estado português, tendo o nosso presidente Marcelo condecorado o João Semedo. Enfim, não acontece isso. Eu acho que isso talvez seja mais um traço da cultura africana, também no Brasil. Isso acontece muito, embora já não estou no Brasil há 22 anos, não sei muito do que se passa no Brasil, mas em Portugal eu digo que isso não acontece. Obrigado. Obrigado, professora. Obrigada, eu. Não sei se tem mais alguma pergunta. Depois também tem o meu e-mail, vocês podem mandar com calma e eu respondo. O professor Lourenço pôs uma questão que eu vou tentar perceber. Que razões de motivação se justifica a marca e-social? Sem território permanentemente escrutinável. Professor Lourenço. Sim, faz favor. Não, pronto. Eu queria perceber, se pudesse, colocava minha questão pessoalmente, para ver se eu percebo. Sim, primeiro queria, isto eu tenho dito ao camarada Helder, para as pessoas que nos vão dar aulas, como a sua, elas devem perceber muito bem quem nós somos. Nós somos uma escola superior de gestão corporativa e social. Somos uma das poucas escolas para executivos, mas com a dimensão social. Tudo que a professora Mônica Freitas falou, nós subsumimos a nossa escola. Nós agradecemos. A professora falou dos stakeholders, de se oporem. Nós falamos e depois falou, um dado momento, de legitimar. Nós somos essa escola. Nós somos essa escola que pretendemos criar este novo exército de pessoas de consciência. Não sei se está a ver, porque se me der um nome em Portugal de uma escola de executivos com a matriz social, eu dou-lhes parabéns. Se me disser uma escola de executivos no Brasil com a matriz social, eu dou-lhes parabéns. Nós, numa dada altura, tivemos que intentar uma ação com uma empresa brasileira que pegou o nosso portfólio e disse que era deles. Incrível! É verdade. Então tivemos que agir, tivemos que falar com o senhor ministro da Ciência e explicar, olha, está-se a passar isto. Então isto para dizer o quê?
que o nosso e-social é um e-social extensivo e ainda esta manhã estive numa reunião, gostaríamos que a inscrição, nós não queremos receber inscrição só de alunos, já falámos isto, nós queremos receber inscrição de professores também, e que eles se sirvam da plataforma, que o Helder já está a tratar disso, da plataforma da Microsoft, e a professora também já tem conhecimento disso, para os professores que estiverem disponíveis se inserirem na nossa plataforma e nós lançarmos os cursos, a CBS, havendo inscrições, o FIE para o professor. É este modelo que nós queremos, é este modelo que nós achamos que cada um pode construir a sua marca pessoal. Uhum. Estamos a lutar para isso. Por isso nós fiz essa questão para exatamente percebermos a dimensão da nossa escola e social. Nós queremos que as pessoas se sintam fazendo parte da escola e como parte integrante de transferir as suas competências para a sociedade. É assim que nós pensamos. Não é uma pergunta, era apenas uma reflexão. Mas eu é. acho interessante, professor, porque o modelo aproxima-se muito com o modelo do ESAD na Catalunha, ou seja, eu tenho programas abertos de capacitação dos gestores, sejam eles ligados ao setor lucrativo e não lucrativo, que o lucrativo no sentido de reforçar a dimensão social nas opções estratégicas que a empresa tem. Sim. Ou seja, integrar as demandas que os meus consumidores têm num sentido de design thinking, ou seja, do desenho do meu produto ou serviço, na criação do protótipo, na implementação do produto ou serviço, na monitorização dos seus efeitos, na medição e no reporting, ou seja, no relato. E depois vira um ciclo de novo, design thinking, na concessão, criação do protótipo, implementação, etc. Então, eu acho que é um modelo muito parecido e saúdo por isso, que é no sentido de reforçar a lógica do social em setores privados, ou seja, tentar levá-los a partir de metodologias como design thinking, pensar a sua ideia de negócio através do social, da integração da dimensão social numa decisão estratégica, e, por outro lado, capacitar o setor social para a conceptualização e implementação de um modelo lucrativo, tendo em conta que mesmo o social precisa criar receitas para poder garantir o seu negócio. Muito bem, parabéns. É exatamente esse modelo que nós estamos a utilizar. Mas quando nós falamos de social, eu volto a repetir e insistir, nós não tratamos só das classes mais carenciadas. O nosso social também é abrangente às elites, porque as elites é que não têm tempo de ir para a escola fisicamente e podem utilizar o smartphone, podem utilizar uma das últimas entrevistas, que são várias na Índia agora, do Bill Gates, falou-lhes de smartphone, da utilização do smartphone. Não sei se me estou a fazer entender. O e-social para nós é integrante. Começamos a pensar primeiro nas classes mais desfavorecidas, mas agora percebemos que é integrante. Nós temos feito estas apresentações dentro de Portugal, no Brasil, e temos dito, porque, por exemplo, o nosso conceito foi plenamente discutido na Universidade de Complutense, em Madrid, no dia 6 de outubro. E eles pensavam que era só para pobres ou para as classes desfavorecidas. É o nosso pensamento eurocético. O nosso pensamento é realmente social, tem a ver com as classes vulneráveis. Porque quando se fala numa lógica de redes, ou seja, estamos muito mais confortáveis. Uma questão da lógica de stakeholders, lógicas de parcerias, de redes colaborativas. Ou seja, trata-se mais de criar um sistema de governança e de integração das diversas demandas. Exatamente. E nós, quando a senhora fala de demandas, nós temos uma frase qualquer que a nossa preocupação, a nossa consequência da escola é inclusão da demanda qualificada. Nós queremos sempre, independentemente do género, independentemente da classe social, independentemente da raça, inclusão da demanda qualificada. Dotar as pessoas... o ODS 4, educação de qualidade. Tem uma pergunta do meu colega
professor Patrício Said, se a professora puder ajudar. Tá bem. Então, o professor, agradeço desde já também a questão do professor Lourenço, obrigada, e agora do professor Patrício Said. Gostaria de saber se pode considerar o marketing de causas sociais como uma forma de RSE. Segundo a literatura, e também eu partilho dessa impressão, pode-se, na medida em que contribui para a alteração do conceito ou de uma prática. Ou seja, há 3 anos atrás, a Boticário, a Natura, lançou uma campanha no Brasil, na altura do Dia dos Pais, onde punham 2 pais, 2 senhores, a cuidarem de uma criança. Ou seja, compreende-se como um marketing social, na medida em que, tendo em conta de que a propaganda, a publicidade, não tinha nada a ver com perfume, ou seja, mas que tinha como objetivo aumentar a tolerância e a aceitação das novas formas e dos novos modelos familiares, ou seja, que sobretudo um país homofóbico como o Brasil, onde é elevado o número de homicídio de pessoas trans e homossexuais. Então, eu acho que, tendo em conta a mensagem que a Natura queria passar, pode ser compreendida como uma responsabilidade social, porque ela estava a passar a mensagem de que devemos ser tolerantes e respeitar as novas formas e os novos arranjos familiares. Agora, a segunda questão, qual é o papel dos Estados na prossecução dos desígnios da RSE, sobretudo pelas empresas? Os Estados têm muita responsabilidade, porque o que nós vimos? Que a responsabilidade social vem se desenvolvendo mais em Estados com enquadramento político e normativo, ou seja, países como a Inglaterra, que define na própria legislação de que as grandes empresas têm que destinar cerca de 2% da sua lucratividade em prol da causa social, há mais participação das empresas. Por quê? Por um lado, não querem constituir alvo de sanções nem de multas, não querem ser penalizadas. Por outro lado, elas acreditam, uma moral que os acompanha é de que se tem de se investir e distribuir ou criar externalidades positivas para aqueles que mais sofrem. E também há um objetivo estratégico, que é a atuação conforme a norma e o enquadramento político e legal. Isso faz com que eu tenha legitimidade para que eu continue a existir. Então, seja por medo da sanção, da multa, da repressão, seja porque isso permite-lhe legitimar a sua ação e continuar a operar, elas atuam conforme esse quadro político e moral. Então, eu acho que os Estados têm um importante papel, sobretudo na normatização, na criação de documentos regulatórios, tem o papel também na legitimação e na legalização de instituições de suporte, e também tem que dar o exemplo, ou seja, até hoje em Portugal não se é valorizada as empresas que desenvolvem responsabilidade social nos cadernos de encargos públicos. Ao meu ver, o próprio Estado deveria dar o seu exemplo, ou seja, vamos ter a construção de um novo hospital em milhões de euros. Não, tudo bem, nós vamos dar preferência não só aquelas empresas que ofereçam, em termos de custo-benefício, a proposta mais aprazível, mas aquelas empresas que também têm um histórico de envolvimento positivo na sociedade, que são guiados pela lógica da sustentabilidade, da responsabilidade social, que é na utilização do tipo de produto que vai usar na construção, dando preferência para materiais biodegradáveis, a reutilização de resíduos da construção civil, para não poluir o ambiente, etc. Eu acho que o próprio Estado tem que passar a preterir e a valorizar a responsabilidade social enquanto moeda de troca, enquanto moeda de investimento, porque, caso contrário, ela vai continuar a ser uma atitude voluntária, deixada a cargo da iniciativa das pessoas, mas não vai conseguir contribuir para o solucionamento dos problemas sociais, e que agora, com a pandemia e a guerra na Ucrânia, tenderão a acentuar, inclusive nos países europeus e americanos. Eu não sei, professor Patrício, eu espero ter respondido a sua questão, mas se ainda não foi clara,
enfim, chama minha atenção. Depois o professor Patrício Saída também tem uma outra boa questão. Aquelas questões que dá dor de cabeça. E eu penso, como é que eu vou responder? Como eu vou descalçar essas notas? Enfim, o que vai salvar o mundo não são as respostas, mas são a qualidade das perguntas. Sendo que a RSE pressupõe uma base voluntária, em que medida as ações advindas do cumprimento de comandos normativos, lei, podem ser consideradas de âmbito de RSE? Como nós vimos, por que o cumprimento da lei por si só pode ser compreendido como responsabilidade social? Ela pode ser compreendida como responsabilidade social a partir do momento em que se nota de que o seu não cumprimento não constitui alvo sancionatório, não constitui alvo de reprimenda. Ou seja, em Portugal, por exemplo, segundo a lei, no Estatuto do Trabalhador, a empresa tem que entregar o imposto, o IRS do trabalhador mensalmente. Mensalmente tem que passar para segurança, para as finanças, o IRS de cada trabalhador que tem a seu cargo. Mas tem empresas, inclusive eu já trabalhei em empresas, que não fazem essa transferência. Então, elas não fazem a transferência e quando eu interrogo as finanças, mas vocês têm de correr atrás dessas empresas porque elas estão a sonegar o imposto e estão a agir contra a lei. Eles dizem, não, mas você tem de denunciar. Mas como sou eu que tenho de denunciar? Quer dizer, então tendo em conta que há um enquadramento legal que as obriga a transferir o IRS dos trabalhadores. E elas não transferem, mas também não constitui alvo de processo sancionatório, elas preferem utilizar o dinheiro do trabalhador e depois, no fim da declaração do IRS, o trabalhador que arque com as consequências. Então, eu acho que as empresas jogam muito com isso, do tipo, se eu poluir o Tejo em tantos metros cúbicos de substância poluente, eu vou ser multada em 18 milhões de euros. Mas se eu comprar esse filtro que vai impedir que eu polua o Tejo, vai custar 30 milhões de euros. Então eu prefiro poluir porque a dívida é inferior ao investimento tecnológico que eu tenho de fazer. Então eu acho que sim, que o cumprimento da lei, ela também constitui responsabilidade social a partir do momento em que não existe uma base de fiscalização e de punição ativa, fazendo com que seja permitido que as empresas façam esse jogo entre onde eu perco menos ou onde eu ganho mais. Eu não sei se, respondi a sua pergunta, mas obrigada. São perguntas muito difíceis, que eu não pensava responder hoje, mas tudo bem. Bom, professora Mônica, muito obrigado. Obrigada. Professor Lourenço, a todos os convidados. Eu acho que o bom do debate é que ele não termina por aqui. Ainda temos a chance de continuar a debater em inúmeras plataformas. Como a professora já nos deu o e-mail, acho que os colegas que estão aqui poderão continuar a interagir com a professora através do e-mail. O professor Lourenço está em Portugal, também nosso muito obrigado pela sua participação neste evento. Ok, obrigado, professor. Eu também já tenho medo da professora, vou partilhar com os demais colegas, ao Patrício, aos colegas, e queria agradecer pela essa aula magna e espero que seja vir rotina, né, que venha mais vezes nos deliciar com este conhecimento tão inovador e tão relevante para a construção de uma sociedade mais sustentável, que respeita as desigualdades através de ações de responsabilidade social, entre outras ações. E também queria pedir para que todos, não sei se a professora tem uma palavra final, se tiver, depois da professora intervir, agradecer que ligássemos as câmeras para fazer uma foto de família, vai ficar registrado. A smartphonização nos permite tirar fotos com quem está distante, estando aqui. Então, muito obrigado. Ok? Eu Sim, professor.
Queria agradecer a professora Maria do Seu Pata, porque ela também tem um grande coração, é uma pessoa ligada às questões de responsabilidade social, muito ativa e muito me tem instruído para prosseguir com esta atividade. E ela, apesar da sua agenda carregadíssima, se dispôs a ouvir a professora Mónica. Obrigado, professora Maria Pata. Eu que agradeço ao professor Lourenço ter tido esta informação esta manhã e ter tido a possibilidade de assistir e de ir aprendendo cada vez mais nesta área que considero extremamente importante como um direito de todos nós, não é? E uma responsabilidade mútua. Sim, por favor. Estava agora a pensar, quando estava a falar em relação a este último tema e esta última pergunta, mesmo em trabalho doméstico, qualquer empregado doméstico tem esse direito, nós, não é? O próprio, quando nós contratualizamos uma empregada doméstica, mensalmente, essa responsabilidade mensal junto das finanças, não é? Como estava também a falar em relação ao seu IRS, que é completamente necessário e é um direito, não é? De todo o trabalhador. E mais do que isso, uma obrigação de toda empresa, porque é com base no IRS que o Estado programa o seu orçamento anual e não sabe porque, professor, é uma confusão. Se eu tenho 10 funcionários, as finanças não recebem o IRS dessas pessoas e as finanças não vai atrás. Tem de ser o próprio trabalhador que não tem consciência, a maioria não tem consciência da legislação, do direito laboral, é que tem que denunciar a empresa para quem trabalha. Com que cara que eu vou enfrentar o meu patrão depois de denunciá-lo? É muito ilógico. Olha, só serve de objeto de comédia para o Ricardo Araújo Pereira. Só isso. Enfim. Até é cômico. Muito obrigado. Sim, professora Maria. Então, vamos fazer a nossa foto. Outros colegas que não ligaram a câmera, por favor. Queremos ver todos. Ok, professor Gove. Professora Caritas desligou agora. Professora Caritas. Delfim. Vocês são mais bonitos ao vivo. Conheço uma fotinha estática, a gente não sabe se está a falar para o boneco. Por favor, Aurélio. Desligaram. Muito bem. Tivemos aqui uma equipe de gente bonita. Parece uma arquiteta a falar, temos gente bonita. Muito obrigado. Então, até breve. Obrigada a todos. Uma excelente aula. Bom fim de semana. Bem-aja a todos. Obrigada. Obrigado.